Meus irmãos, os cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus por esta oportunidade rica e preciosa que Deus nos concede. Mais uma vez aqui, irmãos, poder expressar uma palavra de Deus aos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus continue assim alimentando a nossa alma no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus, onde se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, e versículo, irmãos, 16, e depois eu vou ler o outro versículo 23. Primeiro, o versículo 16 diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. O 23, irmãos, diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus queridos e meus amados irmãos, uma palavra que está nesse texto, 2 versículos que está neste texto, irmãos, acompanhada de um contexto de explicação, pela qual Jesus ali fez algumas perguntas para os seus discípulos, e aonde Pedro, tomando a palavra, fez uma confissão, aleluia, para o Senhor Jesus. Porque Jesus queria que eles declarassem quem era o Senhor. Para ver se eles sabiam quem era o Senhor. Porque todavia, irmãos, eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, viam milagres, ouvia os ensinamentos do Senhor. Mas o Senhor chegou nesta ocasião lá em Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Glória a Jesus. Ele queria saber: quem vocês podem dizer quem eu sou? Glória a Jesus em outra palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E ali alguns começou falando. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias ou um dos profetas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Pedro, irmão, como ele sempre foi, como se diz assim, mais tomava a frente da palavra, Pedro ele sempre foi aquele homem, como se diz, do pavio meio curto, vamos se dizer assim, para que os irmãos entendam. E ele tomando a palavra ali, ele já quis usar a expressão dele que ele sentia no coração dele. E ele falou no versículo 16, diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus se maravilhou com essa declaração de Pedro e fez um elogio no versículo 17, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus elogiou Pedro pela atitude e pela declaração que ele fez, porque ele fez uma declaração, aleluia, reveladora. Quem era Cristo realmente? E realmente ele era, aleluia, o Filho do Deus vivo. Ele veio aqui, irmãos, aleluia, para nos garantir, através da sua morte de cruz, a nossa salvação.
e ele declarou corretamente quem era, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E aí Jesus elogiou ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste a carne e nem o sangue. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas que revelou meu Pai que estás no céu. Então Jesus, ele deu um elogio, deu uma palavra ali ao coração de Pedro como gratidão. Mas, irmãos, no versículo, glória a Jesus, no decorrer deste texto, quando chega no versículo 23 ali, Jesus dá uma repreensão para o próprio Pedro, que eu acabei de ler para os irmãos, diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus irmãos, Jesus agora tinha acabado de fazer um elogio, aleluia, para Pedro, grato que Pedro tinha revelado. E quando acabar lá na frente, no decorrer do texto, nós encontramos, se deparamos com esse versículo 23, Jesus repreendendo o diabo de Pedro por uma palavra, aleluia, que ele clamou e falou para o Senhor. Mas, irmãos, aleluia, como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela revela coisa extraordinária para mim e para você, irmãos, porque quantas das vezes, irmãos, nós somos falhos diante de Deus. Talvez nós possamos criticar Pedro por essas atitudes e achando que nós é mais certo do que Pedro. Pelo contrário, irmão, Pedro foi um grande apóstolo, um homem extraordinário, que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro, onde ele passava, curava, irmãos. O quanto que esse homem foi usado depois na presença de Deus. Ai, irmão, se eu chegasse pelo menos 10% na virtude que Pedro tinha, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu procuro me esforçar, irmãos, para isso, pelo menos para chegar a 10%, e mesmo assim é muito difícil. E um homem igual Pedro, irmão, foi um homem extraordinário. Mas aqui, irmãos, Jesus, ele repreendeu Pedro. Repreendeu a palavra que Pedro tinha expressado da boca dele, irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele começou a contar que ele ia para Jerusalém, ele tinha de ir para lá, e chegando lá ele ia ter que padecer, aleluia, morrer com morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus contou para eles ali o que ia ocorrer com eles. Mas Pedro, irmãos, tomou a palavra, aleluia, e teve dó do Senhor. Ele ficou com dó. Irmãos, o que a Bíblia ensina aqui nesta palavra? Que nós, irmãos, como cristãos, não devemos ter dó do Senhor. Ir para a igreja porque temos dó. Aleluia, nós temos que ter, irmãos, misericórdia de nós mesmos. Louvado seja o nome de Jesus. Não adianta você ir para a igreja porque você está com dó de Cristo Jesus. Ele não precisa que você tenha dó dele, não, irmãos. Aleluia, nem quando ele estava vivo, ele aceitou que Pedro tivesse dó dele, irmãos. Aleluia. Mas, irmãos, que nós possamos ter obediência na palavra de Deus. Aleluia. Ter dedicação naquilo que Deus, aleluia, requer de mim, requer de você, que é a obediência, é a sinceridade, irmãos. É andar na sã doutrina, é obedecer a tua santa palavra. Aleluia, anunciar o evangelho de Cristo no teus testemunhos, na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, de vestir, de agir. Aleluia, de pagar, de receber. Louvado seja o nome de Jesus Cristo em tudo, irmãos. Que nós viemos ser limpos por dentro e por fora, que nós viemos ter dó da nossa alma para não ir para o inferno. Louvado seja o nome de Jesus.
É isto que esta palavra ensina, irmãos. E Pedro ali começou a ficar com dó quando Jesus começou a expressar o que ele ia passar, irmãos. E aí Pedro pegou e falou para o Senhor, dizendo, aleluia, começou a repreendê-lo, dizendo, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pediu para que Jesus tivesse compaixão dele, para que não aconteceria isso, porque ele ficou com dó do Senhor, porque ele iria morrer lá em Jerusalém. Ele ia ser crucificado, irmãos. Mas Jesus repreendeu, porque Jesus não tinha salvação somente para Pedro, irmãos. Jesus tinha salvação para a humanidade, para o mundo, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus tinha um compromisso, aleluia, de realizar a sua morte de cruz, irmãos, querendo o capeta ou não, aleluia, Jesus tinha de realizar a sua morte lá na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E por isso que Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro, irmãos, praticamente foi usado pelo diabo, e o diabo ele não queria ver Jesus ir para a cruz do Calvário. O diabo ele não queria ver Jesus se entregar na cruz do Calvário. Se eu estou aqui hoje, se você está aí hoje, irmão, é porque Jesus nos libertou através da sua morte de cruz, através da oportunidade lá na morte da cruz. Viu, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida e que esta palavra fique ao teu coração. Parece ser uma palavra pesada, mas não é, irmãos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela limpa, ela transforma, ela te ensina, ela te levanta, ela te ajuda a você entrar no céu. Aleluia. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.